Olha lá então, continuando, aula 6 do tema 1. Então nós estamos vendo aqui a uracila, tá, do RNA, tá, e a timina do DNA. Então, como eu disse anteriormente, no RNA nós vamos ter a uracila ao invés da timina. É aí uma distinção importante. As bases do RNA são diferentes do DNA. Os dois vão ter citosina e guanina e adenina, mas a uracila entra no lugar da timina, tá? Fiquem atentos. Uma última distinção. Ao contrário do DNA em dupla fita, o RNA é em quase todas as suas formas uma molécula de fita simples. E isso, mais as outras várias distinções que eu já falei, tornam o RNA mais instável. Ao contrário do DNA, que tem de ser inviolável. O RNA deve deixar de funcionar e se deteriorar depois de cumprida sua tarefa. É uma necessidade do organismo. Então, esse é o dossiê geral do RNA. Agora, eis como funciona o processo de transcrição do DNA para RNA. Vamos lá. Então, nós temos um DNA, o gene a ser expresso, a sequência de unidades de base dentro da macromolécula de DNA que contém os códigos para produzir uma característica física. Ele vai ter que ser localizado, tá? Ó, esse trecho aqui vai ser para cor de olho, por exemplo. Então, usando de novo o genoma humano, estamos falando de quase 3 bilhões de pares de base, ou seja, 1% pode ser transcrito para o RNA mensageiro. Isso se traduz em coisa de quase 25 mil genes, que variam de tamanho, mais ou menos 3 mil a 2,5 milhões de pares. Tá? Então, ó, para encontrar o gene desejado, um grupo de enzimas cooperativas chamado complexo holoenzimático vasculha o DNA até achar a região promotora correta, ou seja, a sequência de pares de base que identifica o gene. A sequência promotora diz a holoenzima, que é a proteína, que a transcrição daquele determinado vai iniciar ali, tá? Então, a enzima localizou, tá? Geralmente codificada com TA, como mostrado aqui, sempre se localiza na fita de DNA que não é usada como molde para a transcrição do RNA mensageiro, tá? Então, a promotora também controla quantas vezes o gene é transcrito para o RNA mensageiro, de acordo com uma quantidade necessária de material físico, de quantas novas cópias do gene o organismo vai precisar. Não é para começar nada se eu não mandar a palavra. Então, depois de identificada essa sequência, esse complexo holoenzimático se liga e manda um sinal para o RNA polimerase se preparar, tá? Ok? Aqui está mandando um sinal para o polimerase. Então, o polimerase chega para romper, tá, o corrimão de açúcar e fósforo. Quando a sequência dá o sinal, esse complexo abre uma brecha, tá, permitindo que o polimerase passe pelos açúcares e fosfato até chegar no par que interessa. Tá? Então, o RNA polimerase chega, tá? E vai formar o que nós chamamos de bolha de transcrição. Agora já dá para começar uma síntese de RNA. Então, ó, o que nós vamos ter? O polimerase vai agir, separar, tá? E nós vamos ter uma bolha de réplica. O que vai ser isso? Ao contrário do processo de replicação do DNA, a transcrição do RNA não precisa de um primer para dar o pontapé inicial. Ela precisa da primeira base de bolha de transcrição para atrair esses nucleotídeos livres com as bases. Então, a polimerase, tá? Nós começamos a separar a polimerase atuando, né? Olha lá, rompendo. Os fosfatos e açúcares do nucleotídeo se unem
E o processo continua no resto do gene. A RNA polimerase abre a hélice e faz avançar a bolha de transcrição para a síntese do RNA mensageiro. Ok? Então, olha lá. Vai abrindo e vai saindo o RNA mensageiro. Ó, RNA mensageiro porque, tá vendo que é a uracila e não a timina? Tá? Aí, depois de transcrito, a sequência de bases, a RNA polimerase é avisada para parar. Tá? Olha aqui, pare. E aí, mas o trabalho continua em nosso filamento de RNA mensageiro. Como acontece com o genoma em geral, vão existir sequências de base dentro de unidades de transcrição que não codificam o fenótipo, ou seja, vão ser chamados de lixo ou introns. Um nome que significa sequência intervenientes. Lixo, tá? Então, uma enzima de nome engenhoso, expliciosomo ou emendossomo, reconhece esses introns e os elimina. Depois emenda o resto das sequências de exons, que realmente vão codificar um fenótipo. Tá?